Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Especialista. Este programa que você já sabe é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada, sempre trazendo temas tão interessantes para você e de interesse de toda a população. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre o superendividamento e o programa Dignidade em Conta, que é criado pela PUC Paraná Campus Londrina, exatamente para ajudar aquelas pessoas que se encontram nesta situação e assim, através deste programa, renegociar as suas dívidas. Bom, para a gente ter uma ideia da dimensão deste problema do superendividamento, o Brasil fechou o mês de julho de 2025 com mais de 78 milhões de pessoas inadimplentes, segundo dados do Serasa. E vamos direto ao assunto. Para conversar conosco sobre este tema, eu tenho a grande alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Alvorada o professor Cleiton Couto, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Paraná Campus Londrina. Professor Cleiton, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Papo de Especialista. Obrigado, Ana. Bom dia a todos os nossos ouvintes que escutam a Rádio Alvorada. É um prazer voltar aos estúdios da rádio para falar de um tema tão importante que se tornou um problema nos últimos anos na nossa sociedade, mas também não só para falar do problema, para trazer também algumas soluções para os ouvintes que nos ouvem e que se encontram nessa situação. Ou seja, o programa vai ser muito bom, muito esclarecedor se você está passando por uma situação assim. Este programa ele vai ser para você uma luz no fim do túnel. É possível renegociar, o Cleiton vai explicar aqui para a gente o passo a passo, e eu já tive a oportunidade de, numa outra ocasião, receber o professor Cleiton, que falou sobre o Núcleo de Prática Jurídica da PUC Paraná Campus Londrina, e hoje então ele vem falar sobre este programa tão importante que veio para ajudar a nossa população aqui da nossa região. Então, professor, para a gente começar, gostaria que você nos ajudasse a entender também os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelo YouTube, esta situação aí de endividamento, né, superendividamento, como o senhor define de forma prática o que é o superendividamento e qual a diferença entre estar endividado e estar superendividado? Bom, Ana, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante para a gente fazer corretamente essa distinção. A gente tem, então, o endividamento e o superendividamento. O endividamento é uma situação em que boa parte da sociedade se encontra, que é quando a pessoa tem os seus compromissos financeiros, mas ela consegue ainda pagar as suas dívidas. Então, a maior parte da sociedade tem hoje lá a sua prestação, daquela compra no cartão de crédito, paga a sua conta de luz todo mês, vem a conta de água, vem a fatura do cartão. Essa é uma situação que ainda não é, digamos assim, uma situação que gera algum risco. Porém, diferentemente disso, nós temos o superendividamento. O superendividamento já é uma situação mais drástica, onde a pessoa possui contas, mas ela já não consegue mais arcar com as suas despesas financeiras sem colocar em risco aquilo que é básico para a sobrevivência dela, como, por exemplo, alimentação, moradia, despesas de educação, despesas de saúde. É aquele momento em que a gente diz, ela vai ter que optar. Ou ela paga as contas, ou ela vive. E aí a gente sabe que nesse caso, ela vai optar por pagar aquelas despesas mais essenciais, e aí é onde ela se torna inadimplente. Pensando nessa distinção, então, né, a gente tem hoje no Brasil cerca de 9,3 milhões de pessoas que se encontram nessa situação de superendividamento. É um número muito alto de pessoas, e esse número nos últimos anos ele vem aumentando por uma série de motivos que eu acho que a gente vai abordar aqui no nosso papo, mas pensando nisso, foi aprovada uma lei de 2021, que é a Lei 14.181, que é a chamada Lei do Superendividamento. Essa lei ela procurou criar alguns mecanismos para que as pessoas que se encontram nessa situação possam encontrar, como você disse, uma luz no fim do túnel, e é baseado nessa lei que nós estamos propondo esse programa, que é o Dignidade em Conta, para as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Cleiton, e a gente percebe assim que muitas vezes as pessoas nem se dão conta que elas estão entrando num ciclo assim de dívidas. Existe algum grupo que você considere mais vulnerável, que mereça aí uma atenção especial?
Existe, Ana. A gente tem alguns grupos que são mais vulneráveis, seja porque eles estão mais propensos, como o caso dos idosos e dos aposentados. O número de pessoas superendividadas em idosos e aposentados é maior do que o de pessoas que estão em outras faixas etárias, principalmente porque essas pessoas estão mais propensas a cair em golpes. A gente vive hoje, né, uma proliferação de golpes de todas as formas, e esses golpes normalmente acontecem no modo digital, por meios digitais. E como uma boa parte dessa população idosa não tem o letramento digital necessário, elas estão mais propensas a cair nesse tipo de golpe. Sem falar também o fato de que essas pessoas também são mais propensas a contrair empréstimos em nome de parentes. Esse é um problema que a gente vive na sociedade. Muito provavelmente um filho ou um neto já está endividado, não consegue crédito, e aí procura aquele avô que quer fazer tudo, quer agradar todo mundo e acaba contraindo um empréstimo em nome de um parente. E aí a gente precisa lembrar aqui, né? Crédito é pessoal. Crédito, você não empresta seu nome, seja para parente, seja para amigo, seja para familiar, porque se aquela pessoa não pagar, você perdeu o valor do empréstimo e ainda perdeu a amizade, né? Sim, com certeza. Você ia completar? Falar mais alguma coisinha? Não, aí? Eu queria só dizer que existe um outro grupo que os estudos têm detectado que também são muito propensos a essa situação de inadimplência, que são os jovens. E aí, principalmente por dois motivos. O primeiro deles é por inexperiência, por falta de educação financeira, por falta de trato com o dinheiro. E o segundo motivo, por causa das apostas. A gente está vivendo também, Nossa, isso é um problema. Virou uma pandemia isso, Virou né? uma nova pandemia, né? A gente superou a pandemia de Covid e a gente está vivendo a pandemia de jogos, seja jogos legais, que são as plataformas esportivas, as chamadas bets, mas também de jogos, infelizmente, jogos ilegais, que são extremamente viciantes e que têm viciado todas as faixas etárias, mas principalmente os jovens, que veem ali uma oportunidade de um ganho rápido, sem nenhum esforço, mas que na verdade a gente sabe que é uma armadilha, né? Só para levar o dinheiro da pessoa, e a pessoa ela entra nesse círculo vicioso, ela vai se endividar, ela vai procurar bens para vender e tentar jogar e tentar recuperar o que ela perdeu, e a gente sabe que ela dificilmente vai conseguir sair disso. Perfeito, Cleiton. Inclusive, você que está nos acompanhando, você que é jovem, o Cleiton explicou aqui de maneira tão clara o que tem acontecido aí, essa pandemia dos jogos que tem endividado muitos jovens. Jovens, se você está acompanhando neste momento, preste atenção, depois compartilhe o conteúdo deste programa que fica em nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai começar a falar sobre o programa Dignidade em Conta, que é este programa que a PUC criou para ajudar pessoas a saírem, né, ou renegociarem as suas dívidas, pessoas que estão nessa situação de super endividamento. Então, continue conosco, eu ainda vou fazer aqui uma perguntinha antes do nosso intervalo para o professor Cleiton. Professor, para quem quer se prevenir, né, porque o pessoal tá vendo aí, meu Deus, eu tô me encontrando, tô me identificando com tudo aquilo que o professor tá falando. Para as pessoas que querem se prevenir, que não chegaram ainda nesta grave situação, né, do superendividamento, que sinais de alertas devem ser observados para que a dívida ela não se torne, então, um superendividamento? Quais orientações práticas o senhor daria para agir antes que seja tarde? Olha, Ana, acho que tem algumas dicas que são aquelas dicas de mãe, que são muito importantes, né? A primeira delas é quando a pessoa começa a verificar que ela está fazendo um empréstimo para pagar outro. Isso é um sinal de alerta e ela precisa parar e reorganizar a sua vida financeira. Quando ela compromete toda a sua renda com dívidas, então ela deve mais, ela consome mais do que aquilo que ela ganha. Isso também é um sinal de alerta para a pessoa acender ali a luz vermelha, parar e reorganizar a sua vida financeira. Ou quando ela não sabe o que deve. Isso é muito comum. A pessoa que, se você perguntar para ela qual é a sua despesa mensal, ela não tem a mínima ideia, porque ela simplesmente pega a sua renda, vai pagando, eventualmente, se ficar uma dívida, ela empurra para o mês que vem. Isso é um sinal ali que está no sinal amarelo, ela precisa parar,
para reorganizar a sua vida financeira. Fazer um planejamento, né? Exatamente. Educação financeira, planejamento, porque senão ela vai cair no superendividamento. Perfeito. A gente vai agora rapidinho para o nosso próximo intervalo e como eu prometi, na volta o professor Cleiton vai começar a explicar para a gente sobre o programa Dignidade em Conta. Não saia daí. Você está acompanhando o programa e podcast Papo de Especialista pela nossa FM 106.3. Tem quem nos acompanha também pelo YouTube, pelo Spotify. Aliás, você pode sempre enviar dúvidas, sugestões aqui como tema para o Papo de Especialista. O nosso WhatsApp é 999930318. Para quem nos acompanha de outras regiões, Brasil, além Brasil, o nosso DDD aqui é o 43. Depois as informações aparecem na tela para você, quem está acompanhando por vídeo. Hoje no nosso programa estamos falando sobre endividamento, superendividamento e ao mesmo tempo falando de um programa lançado pela PUC Paraná, Campus Londrina, que é o Dignidade em Conta. No bloco anterior nós trouxemos aqui, o professor Cleiton esclareceu para a gente dados sobre questão do superendividamento, questões, né, que podem nos ajudar a nos prevenir de chegar nesse ponto, quais são os fatores que mais levam ao superendividamento. E agora vamos então conhecer um pouco mais deste programa tão especial. Professor, quando eu vi recentemente na mídia o lançamento deste programa, na hora eu pensei, temos que trazer o professor Cleiton para falar sobre isso, porque é um tema de grande interesse da população, já que muitas pessoas se encontram nesta situação, né? Então, explica para a gente o que é o programa Dignidade em Conta, como ele funciona, quais são aí os objetivos principais. Ana, esse programa ele é uma iniciativa da PUC Paraná Campus Londrina e ele foi pensado exatamente para tratar desse problema tão complexo que coloca as pessoas numa situação tão difícil que é o superendividamento. Então ele é um programa da PUC Paraná em parceria com o Procon de Londrina e com o Sejusc, que é um órgão dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e ele foi pensado para atender a sociedade no sentido de oferecer atendimento jurídico, mas não só jurídico, também psicológico, emocional, atendimento médico e programas de educação e planejamento financeiro para as pessoas que se encontram nessa situação. E apesar dele ter sido lançado recentemente, pessoas já têm procurado por esse serviço na PUC? Como que está o andamento, desde quando lançou? Nós temos tido uma procura muito grande e é até interessante notar isso, porque, como você disse, né, houve um interesse da imprensa, houve uma cobertura da mídia, até a nível estadual e regional, e a gente tem recebido até público que a gente não consegue atender por uma questão de localização, pessoas de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Curitiba, que chegaram ao conhecimento delas esse programa, elas entram em contato com a gente, mas a gente vai atender só a região de Londrina. Então, Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia, e a gente já teve mais de 200 procuras. Então, a gente já tem 200 pessoas que se inscreveram e que a gente já iniciou os atendimentos. Então, assim, nos próximos dias a gente já vai ter o resultado do programa na prática. E quem sabe, né, professor Cleiton, depois do grande sucesso que já está sendo aqui em Londrina, outras cidades onde tem a PUC, de repente isso pode ser levado, né, como uma experiência. Enfim, a gente espera que cresça, né? Que aqui de Londrina cresça aí para o mundo. Não, sem dúvidas. Eu acho que nada impede que esse programa seja um modelo para outros locais. Principalmente, Ana, porque a gente se orgulha de dizer que a gente lançou um programa que é inovador no sentido não só de tentar resolver o problema do endividamento, né, que é uma questão financeira, mas também de tratar o problema que é gerado pelo superendividamento em outras esferas, como, por exemplo, o transtorno psicológico, o isolamento social que isso leva, as situações de superendividamento que levam à depressão, oferecer um suporte emocional, mas também não só resolver aquela situação de superendividamento, mas também criar mecanismos para que aquelas pessoas que estavam superendividadas não voltem a se endividar.
porque esse também é um problema, né? É uma coisa muito recorrente. A pessoa ela se encontra nessa situação de superendividamento, ela dá o seu jeito, faz um empréstimo, paga, resolve a sua situação e um tempo depois, infelizmente, ela volta a contrair dívidas e a entrar nessa situação complicada novamente. A gente está tentando resolver o problema de todas as áreas, de todos os lados que a gente olha, fechar todas as brechas para que o atendimento seja o melhor possível. Então, ele é pioneiro nesse sentido. A gente não tem hoje no Brasil nenhum programa completo que ofereça não só renegociação de dívidas, mas também acompanhamento psicológico pelo núcleo de prática em psicologia, um acompanhamento médico do ambulatório de medicina da PUC, o acompanhamento emocional pelo curso de teologia, o acompanhamento em relação à educação financeira e planejamento pelo curso de administração e ainda, se for necessário, aquelas dívidas que não forem possível chegar a um acordo entre o credor e o devedor, o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, vai judicializar, a gente vai ingressar com as ações necessárias para conseguir a repactuação via judicial. Imagino que depois desse programa, né, que está indo ao ar agora, neste momento, vão chover ligações de pessoas que querem procurar. E antes da gente voltar para o segundo bloco, a gente estava conversando assim, fora do ar, nós falamos sobre a realidade da educação financeira. Não é algo presente aqui na cultura do país, onde desde criança, né, elas têm contato com essa realidade. Não é muito comum, assim, tão comum dos pais ensinarem as crianças, ou na escola. Até tem algumas, né, você estava comentando com a gente, falou também de um programa do governo que ficou por um tempo, mas não teve tanto êxito. Diante dessas realidades aí, por exemplo, e ver este programa tão completo que a PUC lançou, qual que você percebe aí o diferencial entre esse programa da PUC, o que já foi tentado pelo governo, fazendo um paralelo também com essa educação financeira que não é comum aqui no Brasil para as nossas crianças, para os nossos jovens? Olha, Ana, esse programa da PUC, eu me orgulho muito de fazer parte desse programa porque a gente vai tratar o problema na prática. Cada caso é um caso. O superendividado, uma pessoa que se encontra na situação de superendividamento, não é o mesmo caso da outra pessoa, porque varia em relação à dívida, varia em relação ao valor, varia em relação à data do vencimento, se já faz muito tempo ou se acabou de vencer, varia em relação à renda que essa pessoa recebe, e aí a gente tem de pessoas superendividadas com uma renda alta que estão empregadas, até aquela pessoa que está superendividada porque está desempregada, né, por algum motivo está sem emprego. Então a gente precisa tratar caso a caso. E então isso também é um diferencial do programa. E quando a gente fala, né, de superendividamento no Brasil, é preciso tocar numa ferida que é a falta de educação financeira. E educação financeira ela se aprende desde a infância. Desde a criança, é necessário que ela tenha noções de economizar, de fazer uma reserva, de fazer um planejamento para o futuro, de saber o quanto ela pode gastar. Os pais que nos ouvem podem fazer isso em relação à mesada que dão para o filho, né, no sentido de incentivar o filho a guardar uma parte para depois ele conseguir juntar um dinheiro e comprar aquele brinquedo que ele espera ou aquele doce que ele quer comprar. Isso tudo já deve estar presente na vida da criança. A gente fala muito de educação, mas educação não é só bons modos, né? E os pais também não podem relegar esse papel só para a escola, né? Imaginar que a criança vai para a escola e ela vai voltar um cidadão pronto, consciente de todos os seus deveres, de que precisa também fazer planejamento financeiro para pagar as contas. Muito embora as nossas escolas também pecam na educação financeira. Só muito recentemente as escolas têm adotado como disciplina uma disciplina de educação financeira. Então, ainda várias escolas que não conseguiram implementar nenhuma política de incentivar, principalmente os jovens aí já no período de escola, né, a poupar, a fazer controle, a entender que pagar uma dívida vencida implica em consequências como juros, multas e taxas. Isso vai levar a dívida a um valor estratosférico que muito dificilmente ela não vai conseguir pagar. É um problema de Brasil, até porque a gente tem uma população que envelheceu muito rápido, o Brasil envelheceu muito rápido, né? Há pouco tempo atrás a maioria da população era uma população jovem que está envelhecendo muito rápido. Em poucos anos a gente vai inverter a pirâmide,
média, o maior número da população vai ser de pessoas idosas, e ao contrário de outras nações, como por exemplo o Japão, em que as pessoas têm essa preocupação com o futuro, no sentido de fazer uma reserva, no sentido de fazer uma aposentadoria privada, uma previdência privada, no sentido de ter uma reserva para ter depois uma velhice digna. No Brasil pouquíssimas pessoas fazem isso, né? É uma coisa cultural que a gente precisa também mudar na nossa população. Com certeza, sem dúvida. E a gente vai ter que ir para mais um rápido intervalo, mas tem mais coisas ainda para a gente conversar no próximo bloco sobre o programa Dignidade em Conta, que é o foco aqui hoje do nosso programa. O professor Cleiton tem nos ajudado muito, então continue conosco. Estamos falando sobre o superendividamento, sobre este programa tão especial lançado pela PUC Paraná Campus Londrina para auxiliar a população a renegociar as dívidas. Se você está passando por isso, não deixe esta situação te envolver a tal ponto psicológico, porque tem pessoas, né, professor, que acabam cometendo loucuras por conta de dívida. Então, busque ajuda, volto a dizer, sempre há uma luz no fim do túnel. E o professor disse que quando não se resolve entre devedor e credor, os advogados da PUC Paraná Campus Londrina vão aí também entrar com a questão judicial. Se você ainda tem alguma dúvida, mande mensagem pra gente, que a gente tenta esclarecer para você aí da melhor maneira possível, tá bom? Continue conosco aqui no Papo de Especialista. No Papo de Especialista de hoje, falando sobre superendividamento, estamos conhecendo a fundo um programa aqui da PUC Paraná Campus Londrina, que foi lançado recentemente, porém já com mais de 200 pessoas atendidas e não param de chegar ligações, pessoas querendo saber como funciona este programa Dignidade em Conta. Por isso que o professor Cleiton Couto, que é professor lá da PUC Paraná Campus Londrina, também faz parte do Núcleo de Prática Jurídica. Você é o coordenador do núcleo, né, Cleiton? Sim. Está aqui conosco hoje. Então, dando continuidade, professor, porque o assunto estava fluindo tanto no segundo bloco que a gente não terminou de fazer todas as perguntas aí sobre o programa. E me chamou a atenção até pelo nome do programa, né? Dignidade em Conta. Como surgiu esse nome? Depois conta pra gente também como funciona, o passo a passo, o pessoal chegar, quem tem interesse agora que está nos acompanhando, como deve fazer para recorrer ao programa. Ana, o nome do programa, ele faz um trocadilho com conta, né, as contas que a gente tem a pagar, mas também com levar em conta, né, quando a gente leva em conta, quando a gente considera uma coisa. Então a ideia é que o nome reflita o que realmente é a essência do programa, um programa que leva em conta a dignidade das pessoas. E se a gente for pensar, o nosso bem maior, que é a nossa dignidade, o viver bem, o bem-estar social, ele é muito afetado com o superendividamento. A pessoa não é só uma questão de não pagar dívidas, mas ela prejudica o seu rendimento no trabalho, ela não consegue já render a mesma quantidade, ainda mais se ela estiver numa situação de desemprego. Essa pessoa fica muito mais propensa a desenvolver doenças psicológicas como depressão, como transtornos, como situações de estresse. Então, a dignidade dela é levada embora. A pessoa tem até insônia, né? Não consegue dormir pensando nas contas. E assim, levando para outras situações mais drásticas, até ideação suicida. Sim. Né? A gente sabe de situações em que a pessoa atentou contra a própria vida, infelizmente, por causa de estar num mar de dívidas e de não ver uma saída para aquele programa. Ou seja, a dignidade da pessoa é totalmente colocada à prova com a situação do superendividamento. A ideia é recuperar essa dignidade, levar em conta a dignidade dela nesse programa. E aí o programa ele tem alguns passos muito bem desenhados para que ele atinja da melhor forma possível o seu resultado. O primeiro passo é a pessoa que se encontra nessa situação se inscrever no programa. E para isso ela pode se inscrever por meio dos telefones, tanto ligando no Núcleo de Prática Jurídica, como através do WhatsApp. E aí eu vou passar então os nossos contatos, né? A pessoa que estiver nessa situação pode ligar no 3341-2800, DDD 43. Então eu vou repetir para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo na rádio anotar. DDD 43 3341 2800, ou também pelo WhatsApp, o DDD 43 99147 5946.
Mais uma vez, então, né, Ana, para todo mundo, para ninguém dizer que não conseguiu anotar, 43 99147 5946. A gente recebe ligações ou também responde pelo WhatsApp, ou para quem preferir, pode comparecer pessoalmente lá no Núcleo de Prática Jurídica da PUC Paraná, que fica na Avenida Jockey Club, número 374, em frente ao campus da PUC Paraná, aqui em Londrina, tá? Então, na Jockey Club 374, a gente faz atendimento presencial também. Então, esse é o primeiro passo. Se inscreveu no programa, é só mandar lá uma mensagem dizendo, olha, eu ouvi o professor Cleiton falando do programa na Rádio Alvorada, eu tenho interesse em me inscrever. A nossa equipe vai coletar os dados dessa pessoa e a gente vai agendar um atendimento para essa pessoa. No atendimento, ela vai preencher um formulário com todas as informações, tanto pessoais quanto também econômicas, quais são as despesas que ela tem. A gente vai levantar um panorama da vida dessa pessoa e a partir daí, então, a gente vai procurar os credores, notificá-los por meio do Sejusc, que é o órgão do Tribunal de Justiça que faz esse trabalho, e vai chamar esses credores para uma mesa de negociação. Sempre, como eu disse há pouco, né, pensando que cada caso é um caso, que cada pessoa tem uma capacidade de pagamento, que cada situação é diferente das demais, porque aqui a ideia é que a gente consiga um acordo que é o chamado ganha-ganha. Ganha o endividado, que vai ter a possibilidade de pagar suas dívidas, de ter o seu nome limpo novamente, de recuperar o seu crédito e a sua dignidade, mas ganha também o credor, que vai conseguir receber, ainda que em parcelas maiores, ou ainda que ele tenha que abrir mão ali de juros ou de algum tipo de taxa, mas ele vai receber uma dívida que muito provavelmente ele não receberia. Então é um programa onde todos ganham. E aí, depois disso, as dívidas que a gente não conseguir renegociar, o Núcleo de Prática Jurídica, né, como a gente já falou em algum programa atrás aqui, ele vai judicializar essas dívidas. Então, aqueles credores... E aí a gente tem um ponto muito importante aqui, Ana, que eu gostaria de ressaltar, que a lei do superendividamento, essa lei que é de 2021, ela prevê que o credor que não comparecer à audiência de negociação, nesses casos, o juiz ele vai receber por último. Então o juiz pode deixar ele no fim da fila dos credores, justamente porque ele não demonstrou interesse na renegociação da dívida daquela pessoa, e aí o juiz vai fixar o valor da parcela, a forma que a dívida vai ser paga, de acordo com o que ele entender satisfatório. Esse é um dos mecanismos que a lei adotou justamente para fazer o credor vir para a mesa de negociação. E aí, paralelo a isso, o programa também vai oferecer atendimento psicológico no Núcleo de Prática em Psicologia da PUC. Nós temos lá professores e estudantes de psicologia que vão atender as pessoas que desenvolveram algum transtorno relacionado ao superendividamento. O ambulatório de medicina também vai fazer um acompanhamento médico com consultas. O curso de teologia vai fazer o acompanhamento emocional, vai oferecer um suporte emocional e espiritual para essas pessoas, né? E também o curso de administração vai fazer cursos de capacitação, oficinas de educação financeira e de planejamento. Então, por isso é um programa bem completo, onde a gente vai conseguir atender de uma forma bem satisfatória a necessidade da nossa sociedade. Nossa, um programa, assim, sem dúvida, fantástico, né? Que veio aí para ajudar a população. E o pessoal que está nos acompanhando agora, com certeza quer saber quem pode participar, Cleiton. Todas as pessoas podem chegar lá, buscar essa ajuda? Tem algum tipo de custo? O pessoal deve estar pensando, né? Será que a PUC vai cobrar alguma coisa da gente para nos ajudar a sair dessa situação? Então explica essa parte também. Olha, Ana, aqui a gente só tem boa notícia para dar, né? O programa é totalmente gratuito. Todos os serviços a PUC está colocando à disposição das pessoas com os seus parceiros, com o PROCON e com o Sejusc, de forma totalmente gratuita. A PUC é uma universidade que tem essa preocupação em oferecer um suporte para a sociedade, em trazer uma prestação de serviço muito forte. E a gente tem isso na nossa essência, né? Faz parte do DNA PUC Paraná de ser.
e o programa é gratuito e esse programa vai atender a todas as pessoas que se encontrem nessa situação, independentemente da renda, independentemente dessas pessoas possuírem ou não bens. Esse é um programa que a gente abriu uma exceção nos atendimentos que a gente faz lá no Núcleo de Prática Jurídica, porque na sua essência o núcleo só atende pessoas que são pessoas carentes. Esse programa a gente vai atender de A a Z todas as pessoas que estiverem em situação de superendividamento. Então, se você se encontra nessa situação, independente do valor que você ganha, ou de estar ou não empregado, se você é servidor público, ou se você é trabalhador autônomo, procure o Núcleo de Prática Jurídica, que a gente tem uma possibilidade de ajudar você a resolver esse problema. Muito bem, o programa realmente muito esclarecedor. O pessoal que está pensando aí, e a partir deste programa, já recorrer ao núcleo, né, a esse programa, precisa ir já separando papelada, documentos, vocês pedem para que as pessoas levem já documento no primeiro momento de atendimento de cadastro, preencher formulário, já é importante ter ali documentos em mãos? É muito importante. Então, é importante que a pessoa, né, no primeiro atendimento, a nossa equipe vai entrar em contato e vai informar isso, mas é importante que ela leve documentos pessoais, RG e CPF, um comprovante de residência, comprovante de renda, se ela tiver algum tipo de renda nesse momento, né? Mas o mais importante é que ela tenha uma plena ciência de como está a situação de endividamento dela. Ou seja, que ela saiba todos os seus credores e quanto ela deve para cada credor. E aqui é importante a gente dizer que às vezes a pessoa está numa situação tão embaraçosa que ela nem sabe quais são os seus credores e quanto ela está devendo para cada credor. Esse é até um efeito psicológico que o endividamento gera nas pessoas, que é o de você nem querer saber, você cria uma aversão, porque isso te traz sentimentos ruins, né? Quando você está diante de uma situação ruim, você não quer nem saber. Então, nesse caso... Vai ficar tocando ali na ferida, né? Vai ficar tocando na ferida, né? Então ela não quer nem saber. Mas aí a gente vai precisar colocar o dedo na ferida para curar a ferida. Com certeza. E aí a pessoa precisa saber... Tem que cavucar lá no fundo, tirar tudo para ficar bem limpinha, tomar o antibiótico, fazer a prevenção, fazer o curativo, né? Infelizmente vai ter que ser assim. Então, para ela ter a perfeita ciência, ou ela precisa procurar todos os seus credores e saber qual é o valor das suas dívidas, mas a gente tem duas dicas. Uma delas é baixar o aplicativo do Serasa, onde você faz um cadastro. Esse aplicativo é gratuito, então a pessoa consegue acessar ali todas as informações que constam como inadimplentes. E uma segunda dica é procurar a ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, que eles disponibilizam um serviço, embora esse serviço seja pago, mas que fornece uma certidão com todas as inadimplências da pessoa. Interessante, perfeito. Tem mais coisas ainda para a gente falar aqui, né, sobre esse programa Dignidade em Conta. No próximo bloco, que já vai ser o último, fique bem atento, porque o professor Cleiton Couto vai trazer muitas dicas aqui bem importantes, tá? A gente vai reforçar os contatos para você que chegou agora, não conseguiu anotar. Daqui a pouquinho a gente volta, então, falando sobre o superendividamento e o programa da PUC Dignidade em Conta. Último bloco do nosso Papo de Especialista, falando sobre superendividamento e um programa tão importante da PUC Paraná Campus Londrina, que tem como objetivo ajudar as pessoas a renegociarem suas dívidas. Então, para a gente aproveitar o máximo do professor aqui neste quarto bloco, professor, a gente sabe que quando as pessoas estão em situação assim como de superendividamento, elas ficam mais vulneráveis, como nós falamos lá no começo, e muitas vezes empresas, até agiotas, enfim, tantos podem se aproximar desta pessoa tentando soluções imediatas, enfim. Mas o que o nosso ouvinte deve saber antes de aceitar qualquer proposta? Olha, Ana, eu acho que é importante retomar esse assunto, porque quando a pessoa está nessa situação, ela quer resolver o problema e aparece muitas pessoas propondo soluções simples. Porém, o superendividamento é um problema complexo, e problemas complexos envolvem
respostas complexas, soluções complexas. Então, desconfie de empresas ou de pessoas que propõem soluções muito simples, aquelas soluções milagrosas que resolvem tudo de forma muito fácil, porque você pode estar caindo numa outra situação mais problemática ainda, num golpe, né? É assim que começam os golpes que a gente tem agora no meio digital. Acende a luz amarela, procure saber, entre em contato, verifique, pesquise na internet se essa empresa é uma empresa de confiança. É bom ter esse alerta para você não aumentar ainda mais o seu superendividamento, prejudicar mais ainda a sua situação. E se a pessoa tem dúvida, né, ali da seriedade, né, de quem está se aproximando e tal, é melhor, na dúvida, não dar o passo, né, de repente procurar, pedir a informação para quem tem mais conhecimento. Professor, vamos lá. Imagino que uma pessoa foi lá no Núcleo de Prática Jurídica da PUC Paraná Campus Londrina, passou pelo programa Dignidade em Conta. Vocês conseguiram resolver toda a situação, graças a Deus e graças ao auxílio profissional, né, do pessoal da PUC, que é maravilhoso. E aí, finalizou o processo, acabou a dívida. O que o senhor recomenda é dicas simples, por exemplo, tá, professor? Para que essa pessoa não caia de novo no mesmo ciclo do endividamento ou do superendividamento. Ana, em relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem alguns passos que são simples, porém o resultado que eles oferecem é muito promissor. Então, o primeiro deles é sempre anotar os gastos para você ter clareza para onde o seu dinheiro está indo. Desde o pastel que você come à feira, da bolacha que você compra no mercado, do dinheiro que você gastou no estacionamento, isso tudo faz parte da sua renda, vai sair da sua renda, vai sair do seu bolso, então você tem que ter muito claro para onde vai o seu dinheiro e justamente para você ter o controle das suas finanças. Uma outra dica importante é separar o que é necessidade do que é desejo. Pagar a conta de luz é necessidade. Comprar a blusinha no shopping é desejo. Pagar o aluguel é necessidade. Comer um doce na feira é desejo. A gente precisa separar porque a necessidade é algo imprescindível. O desejo não. O desejo a gente vai realizar se a nossa renda, se as nossas finanças permitirem. Importante também, criar uma reserva de emergência, ainda que seja um valor muito pequeno. É aquela história, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então vai economizando, cada mês você economiza ali um pouquinho, para quando você se vê numa situação de emergência, você, para usar outro ditado, né, não ser pego de calças curtas, né? Verdade. E usar crédito com consciência. A gente tem uma ideia de que o crédito é ruim, né? A gente quase que demoniza o crédito. O crédito não é ruim, o crédito, pelo contrário, é bom. Muitas pessoas jamais conseguiriam comprar uma casa se não fosse parcelado, né? Ou muitas pessoas não conseguiriam comprar um carro ou comprar um bem de maior valor se não fosse para pagar a prestação mensal. Então é importante o crédito, né? Ele facilita o acesso a muitas coisas que jamais a gente teria se não fosse daquela forma. Aqui a questão é usar o crédito com consciência dentro dos limites da sua renda. Lembrando, né, que se você ganha R$5.000, por exemplo, por mês, e você tem mais R$2.000 de crédito no cartão, você não tem R$7.000 para gastar, você tem R$5.000 que é a sua renda. O valor do crédito tem que estar inserido, tem que ser colocado dentro do valor da sua renda, porque é dali que vai sair o pagamento, né? E buscar educação financeira, né? A educação financeira, a internet facilitou esse acesso, a gente tem ótimos programas de educação financeira na internet, o próprio programa Dignidade em Conta vai ofertar um curso muito bom de planejamento financeiro aplicado à prática, com oficinas, para que as pessoas consigam ali realizar mesmo um estudo e um planejamento da sua rotina. Então, não ter vergonha de estudar e de dizer que precisa aprender em relação a esse tema que é tão importante. Verdade, professor. Inclusive, eu acho que nesse momento, com todo respeito, vale aquele chacoalhãozinho, sabe, que a gente precisa às vezes. A gente gasta tanto tempo com o celular na mão ali, subindo, vendo vídeos aleatórios. Exatamente. Que, desculpa falar, nem sempre acrescentam algo para nós. E quando vê, gente, você já perdeu 2, 3 horas deitada ali na cama.
gastando tempo com conteúdo que de repente traz entretenimento para você, mas não estou falando para você não fazer isso, mas por que não pegar talvez 1 hora, não precisa ser 1 hora por dia, 2 horas por semana, no fim de semana ou durante a semana à noite, separar um tempinho. Tem tantos canais bons hoje no YouTube, na internet, sites de confiança que podem ajudar aí a você controlar melhor a sua vida financeira. Professor, dando sequência aqui, tem mais perguntas, voltando a falar sobre o Dignidade em Conta. Fala pra gente quais todos os benefícios que o programa oferece para quem participa dele, mesmo ele tendo sido lançado há pouco tempo, né? Como ele ajuda a pessoa a retomar o controle da vida financeira e se planejar para o futuro? Ana, como eu disse, né, é um programa muito completo, porque a gente vai conseguir resolver o problema de todas as suas formas, né? Então, não só resolver o problema da repactuação de dívidas, trazer a dignidade de volta com a concessão de crédito. A gente sabe o quanto é importante hoje as pessoas terem crédito, e pelo contrário também, quando elas não têm, o quanto fica restrito a vida da pessoa, né? Ela não consegue um financiamento, não consegue um empréstimo, não consegue ter acesso a alguns benefícios financeiros. Então, a gente vai tentar recuperar a vida financeira dessa pessoa por meio da renegociação de dívidas, chamar os credores numa grande mesa de renegociação. Isso vai acontecer lá na PUC. O parceiro do programa, que é o Sejus, que se comprometeu a fazer os mutirões lá na PUC e homologar todos os acordos. Esse é um diferencial do programa, porque veja, quando você faz um acordo com a empresa para repactuar uma dívida, renegociar, esse acordo é importante, mas ele não tem a chancela judicial. Os nossos acordos, eles vão ser homologados judicialmente, o que dá uma segurança jurídica maior, tanto para o credor quanto para o devedor. Então a gente espera que os credores venham à mesa, até porque, como eu dizia anteriormente, né, a lei de superendividamento criou mecanismos para, de certa forma, persuadir os credores a renegociarem, a virem à mesa, discutir, ver o lado também do devedor e chegar a uma solução para aquele problema. Fora isso, então, a gente tem os outros programas que estão paralelos, que vão correr paralelo ao apoio jurídico, mas que também envolve o programa psicológico, o programa de educação financeira, o emocional e também o programa médico, né? E ainda, quando for o caso, a gente vai judicializar essas ações, então, para ter um resultado ou de uma forma ou de outra. Perfeito. O programa passou muito rápido, gente, mas ainda temos aqui a mensagem final do professor Cleiton. Professor, eu ia ainda perguntar sobre o papel da família, né? Mas nessa mensagem de encerramento, onde gostaria que o senhor reforçasse mais uma vez o telefone, os contatos, para não deixar os nossos ouvintes com dúvida. Então, quero agradecer a sua participação e pedir então que o senhor encerre aí com esta mensagem final. Ana, eu vou aproveitar esse momento final para deixar uma mensagem de esperança para quem está nos ouvindo, né? O superendividamento não é o fim do caminho, não é o fim do túnel. Existe uma solução para o seu problema e existe um apoio. E a PUC Paraná está oferecendo esse apoio para as pessoas que se encontram nessa situação. Esse programa, ele surge, então, com a necessidade de devolver às pessoas a sua dignidade, devolver o prazer de viver com tranquilidade, de curtir a sua família, sem que isso destrua a sua saúde, destrua os seus relacionamentos e até mesmo destrua os seus sonhos. Então, o primeiro passo é procurar ajuda, e para isso eu vou deixar novamente aqui os nossos contatos, né? Você pode ligar no telefone 43 do DDD 3341 2800 ou o WhatsApp no DDD 43 99147 5946. E a nossa equipe está lá à sua disposição para atender, para inscrever o seu nome no programa. A gente entra em contato para marcar um atendimento e aí a gente vai fazer nesse atendimento um levantamento da sua situação para achar uma solução adequada para o seu caso, tá? Então você não está sozinho, dignidade não é luxo, superendividamento não é uma situação legal e a gente está pronto para te ajudar nesse caminho de reconstrução. Você percebeu, né?
há uma luz sim no fim do túnel e você, com a graça de Deus e com o auxílio dos profissionais da PUC, vai conseguir sair sim dessa situação. Olha, professor, se você não tem ainda, eu acho que você deveria ter um podcast, algo para nos ajudar mais ainda, hein, né, o Everton? O Everton está nos acompanhando ali, o nosso diretor. Vai ser sucesso, viu? Eu vou ser ouvinte assídua. Gente, o programa foi bom demais. Assim, eu falar alguma coisa, né? Ele sorriu ali. Será que ele vai querer fazer esse podcast? Você vai me ouvir, Ana? Então... Com certeza. Pensa com carinho, hein? Gente, esse foi o Papo de Especialista de hoje. Se tivesse mais tempo, a gente continuaria aqui com este assunto. Mas quem sabe, né? Depois a gente faz um segundo episódio. Agradeço o seu carinho, a sua sintonia, um grande abraço e até o nosso próximo programa.